Na quinta-feira, dia 27, o Bayern de Munique vai completar 125 anos de fundação e por isso eles ganharam da Adidas uma camisa bem especial. Esse novo manto começou a ser vendido na semana passada e rapidamente filas online para acessar a loja se formaram. Afinal, a camisa é linda pra caraca. Esse manto especial pelos 125 anos traz o grená como cor principal e o estilo do manto vem aí com uma pegada retrô. As três listras dos ombros vêm na cor dourada, mesma cor que é vista nas faixas dos punhos. A Adidas estampou seu logo em dourado no lado direito do peito, enquanto no lado esquerdo vai o escudo especial dos 125 anos do clube. Os logos da T-Mobile na camisa masculina e da Allianz na camisa feminina também vêm em dourado. Meus amigos, esse é o novo manto do Bayern de Munique, manto muito especial pelos 125 anos de idade. Cara, eu tenho que falar que essa camisa ficou linda pra caraca, tá bom? O grená com o dourado combinou demais e ela é linda, pelo menos na minha opinião, tá? Inclusive já tá na listinha aqui, ó, de camisas pra eu aumentar um pouquinho aí minha coleção, né? Tu curtiu esse novo manto do Bayern de Munique? Comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem nos principais jogos aqui do Brasil e também lá da Europa. Vou te falar sobre Neymar, que marcou um gol olímpico ontem pelo Paulistão. Bora conversar sobre Gasperini e Lookman, toda aquela treta que tá tendo entre os dois, né? Ou o segundo técnico já foi, isso daí são águas passadas. Bora conversar sobre Kevin De Bruyne indo embora lá do City. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo campeonato sergipano, o Confiança ficou no empate sem gols com o Itabaiana e assim garantiu a sua vaga na semifinal. Também tivemos clássico paraense, onde Remo e Paysandu ficaram no empate em 1 a 1. No encerramento da primeira fase do Goiano, a Abecate conseguiu empatar com Goiás. Ambos se classificaram para as quartas de final. Já a Aparecidense venceu o Atlético Goianiense e assim escapou do rebaixamento. Pelo Campeonato Carioca, tivemos o Fluminense conseguindo a sua vaga na semifinal ao vencer o Bangu por 3 a 2. Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 e também avançou para a semifinal. Já o time de John Textor acabou em 9º lugar e está eliminado. As semifinais do Carioca já estão definidas, onde o Flamengo enfrenta o Vasco e o Volta Redonda vai pegar o Fluminense. Pela última rodada do Paulistão, ontem o São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1 e jogará as quartas de final lá no Morumbis. O Palmeiras conseguiu uma vitória bem suada contra o Mirassol por 3 a 2 e assim também foi para as quartas de final. Santos também garantiu a sua vaga ao vencer o Inter de Limeira por 3 a 0 e o grande destaque do jogo foi esse golaço olímpico marcado por Neymar. Corinthians, que já tinha garantido a sua vaga nas quartas de final, ontem ficou apenas no empate em 2 a 2 com a equipe do Guarani. As quartas do Paulistão já estão definidas, onde o Corinthians pega o Mirassol, Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, São Paulo pega o Novo Horizontino e São Bernardo enfrenta a equipe do Palmeiras. Depois do golaço marcado ontem, Neymar contou como foi a história desse gol olímpico ao dizer o seguinte: fui bater o escanteio e eles, torcedores do Inter de Limeira, me provocaram. Eu pedi pra cantar mais, bati e dei assistência. Aí na segunda vez que eu fui lá, falaram de novo, então eu pensei comigo, agora quem vai fazer o gol sou eu. Acertei um belo chute e consegui fazer o meu primeiro gol olímpico. Inclusive, né, pra quem viu o jogo, percebeu aí que até os torcedores do Inter de Limeira aplaudiram a pintura. Neymar comemorou fazendo o gesto característico de Memphis Depay, que joga pela equipe do Corinthians. E nas redes sociais depois ele postou uma foto desse momento com a seguinte legenda: a amizade existe sim entre rivais.
Meus amigos, o Campeonato Paulista acabou e mais uma vez o pessoal tá reclamando bastante, né, do regulamento. Afinal, se você for ver aí a classificação geral, né, percebe-se que a Ponte Preta ficou em quarto lugar. Só que mesmo assim ela foi eliminada, já que no grupo, né, que ela tava com Palmeiras e São Bernardo, ela acabou ficando em terceiro lugar. E nós sabemos, né, que apenas o primeiro e o segundo colocado de cada grupo vão para as quartas de final. Mas se você ver a classificação geral, os caras ficaram em quarto. Já o Mirassol, que terminou em nono, garantiu a sua vaga nas quartas de final. O pessoal tá reclamando muito, falando que esse regulamento aí do Paulistão é ruim demais. E a Ponte Preta, obviamente, acabou sendo prejudicada, né? Jogou aí bem mais que várias equipes e acabou ficando fora das quartas de final. O que é que você pensa a respeito desse regulamento? Comenta aí. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela La Liga, o Real Madrid venceu o Girona por 2-0 com gols de Vinícius Júnior e Modric. Aliás, eu tenho que falar pra vocês que o grande destaque da partida foi esse golaço marcado pelo croata de fora da área. Na tabela, Barcelona e Real Madrid têm os mesmos 54 pontos, mas os catalães ficaram na frente por conta do saldo de gols. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 53. Bilbao completa o G4 com 48 pontos. Lewandowski é o artilheiro com 20 gols, seguido por Kylian Mbappé com 17. Ontem, pela Série A, a Juventus venceu o Cagliari por 1-0. Já a Atalanta atropelou o Empoli ao vencer por 5-0. O Como venceu o Napoli por 2-1 e assim o time de Antônio Conte chegou à sua quarta partida consecutiva sem vencer na competição. Inter de Milão lidera com 57 pontos, Napoli tem um a menos. Atalanta tem 54 e Juventus completa o G4 com 49 pontos. Matteo Retegui é o artilheiro com 21 gols, seguido por Moise Kean com 15 gols. Ontem, pela Premier League, tivemos um jogão de bola entre Newcastle e Nottingham Forest, com direito a 7 gols, onde no final os Magpies venceram por 4-3. Liverpool venceu o clássico contra o City por 2-0, com gols de Salah e Szoboszlai. Aliás, o egípcio também deu assistência e assim chegou a incríveis 41 participações em gols só no campeonato inglês nesta temporada, e está somente a 6 de quebrar um recorde histórico, superando as lendas Alan Shearer e Andy Cole, que são aí os líderes históricos da categoria, com 47 participações em gols em uma mesma temporada. Na tabela, o time comandado por Arne Slot lidera com muita folga, tendo 64 pontos. Arsenal tem 53, Nottingham Forest 47 e Manchester City completa o G4 com 44 pontos. Salah é o artilheiro com 25 gols, seguido por Alexander Isak e Erling Haaland, que tem 19 gols cada. Ontem, pela Bundesliga, o Bayern de Munique goleou o Frankfurt por 4-0, com gols de Olise, Hiroki Ito, Musiala e Gnabry. Na tabela, os bávaros lideram com 58 pontos, Leverkusen tem 50, Frankfurt 42 e Friburgo completa o G4 com 39 pontos. Harry Kane é o artilheiro com 21 gols, seguido por Omar Marmouche e Patrick Schick, que tem 15 gols cada. Pelo campeonato francês, tivemos clássico onde o PSG venceu Lyon por 3-2. Dembélé balançou as redes e com isso chegou a incríveis 12 gols nas últimas 8 partidas da Ligue 1. Na tabela, o time de Paris segue na liderança com 59 pontos. Olympique de Marselha tem 46, Nice 43 e Lille 41. Ousmane Dembélé é o artilheiro com 17 gols, seguido por Mason Greenwood com 14. Na semana passada, o técnico Gasperini viralizou muito, pelo mundo todo por conta do que ele falou a respeito do Ademola Lookman. O cara tinha marcado um gol contra o Clube Bruges e depois ele foi bater o pênalti e acabou perdendo. O Gasperini falou que ele não deveria ter ido bater o pênalti, e inclusive falou que o Lookman era um dos piores cobradores
cobradores de pênalti que ele conhecia. Obviamente, né, isso daí causou um mal-estar tremendo dentro do clube, e ontem em coletiva o técnico falou o seguinte: o que eu disse teve um grande impacto depois do jogo e eu não tive a intenção de que meu comentário fosse ofensivo. Não é algo contra ele. Ele teve impacto extraordinário contra o Clube Bruges. Lookman se sentiu ofendido, mas eu não quis ofender ninguém. Cara, não tem nem como falar que não foi ofensivo, né, galera? Ele chamou o Lookman de um dos piores cobradores de pênalti que ele já viu, falou que o cara bate mal pra caraca pênalti e falou tudo isso pra imprensa logo depois que o time dele foi eliminado, né? Obviamente, ele sabia que isso daí ia cair muito mal, né? Segundo a imprensa italiana, o Gasperini deve ir embora do clube ao fim da temporada, já que seu contrato também se encerra em junho. E o Lookman ainda tá com o futuro incerto, tá? Alguns times já demonstraram interesse em contratá-lo, inclusive o Paris Saint-Germain, e parece que ele deve ir embora no meio do ano. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tudo vai caminhando para que Kevin De Bruyne e Manchester City sigam caminhos separados ao fim da temporada. Sendo assim, o belga não deve ter o seu contrato renovado, já que o clube busca fazer uma renovação em algumas posições. O TBR Futebol informou que seu destino deve ser a MLS, e isso é porque o San Diego FC avançou bastante nas negociações com o jogador, ficando muito perto de fechar um acordo com um meia de 33 anos para trazê-lo grátis ao fim da temporada, assim que seu vínculo com o City acabar. O San Diego está jogando pela primeira vez a principal divisão de futebol dos Estados Unidos, e por isso eles querem aí um nome forte para o elenco. Lembrando aí que o Kevin De Bruyne também interessa ao futebol saudita, porém a publicação fala que ele e a sua família, se tivessem que escolher, né, eles prefeririam morar nos Estados Unidos do que morar na Arábia. E por isso aí que um acordo com o San Diego FC estaria um pouco mais perto. Lembrando que não tem nada fechado, não tem nada assinado. Vamos aguardar os próximos passos. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like maroto. Tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.